lição de número 17, correto? Gostaria de pedir à amada igreja para estar recitando o título da lição de hoje no 3. 1, 2, 3. Aleluias. A necessidade de termos uma vida santa. Nós temos também o nosso texto áureo, que já foi lido nessa noite. Eu estarei lendo para sermos mais breves. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A nossa verdade prática, cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, eu quero começar dizendo que a santidade é algo que tem que fazer parte da vida de todo cristão. A santidade, ela tem que estar inserido no nosso contexto diário. A santidade, nós temos que respirar santidade. Nós não podemos ser santos em um lado e profanos em outro. É impossível esses dois coexistirem. A nossa introdução nos diz, eu gostaria de pedir à amada igreja que lesse o que se encontra no telão para mim no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, dois pontos importantes já para nós aprendermos aqui com a nossa introdução, que ninguém nunca pode ser santo demais. A santidade, a santificação é um processo contínuo na vida do crente. E eu quero já alertar a igreja que hoje haverá perguntas. Tá bem? Como é comum já nas lições do sábado. Então, vamos adentrar na lição de hoje. Nós entendemos que a santificação, ela é uma das 3 bênçãos da salvação. É citado ali que quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como o seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado. A santificação, ela não se inclui na adoção, porque ela está inserida na regeneração. A adoção é um privilégio que nos é dado, Diácono Gabriel, porque através dela nós temos o privilégio de ser considerados filhos de Deus. Considera-se, alguns estudiosos dizem que considera-se que o homem salvo, quando esse está em paz com Deus, ele está justificado, está participante da família de Deus, está regenerado, e agora prossegue sua carreira servindo ao Senhor através da santificação. Por isso que é um processo contínuo. Nós precisamos entender, muitas vezes nós vemos pessoas novas adentrando na igreja, visitantes, membros, que talvez chegam com a bagagem do seu passado, com a bagagem do mundo. A primeira vez que eu adentrei no Ministério ADEF, eu estava de bermuda, de brinco, com ressaca, mas através da minha entrega para o Senhor Jesus, Ele foi me limpando, me purificando, me santificando, e eu hoje, por escolha própria, continuo me santificando progressivamente. Muitas vezes, quando vêm visitantes e adentram pessoas novas nas igrejas, nós temos a incapacidade de ter um olhar compassivo, um olhar de amor pela pessoa. Mais julgamos do que estendemos a mão. Numa lição passada eu disse, quando nós vemos algum irmão nosso passando dificuldade, mas eu quero mudar essa frase. Quando nós vemos talvez uma pessoa que está no mundo, um pecador, um desviado, adentrar na igreja, qual é a primeira parte do nosso corpo que se move? A nossa mão ou a nossa língua?
nós precisamos entender que a santidade não é um processo instantâneo. A pessoa não chega hoje na igreja e amanhã está santo, por assim dizer. Acontece essa transformação, mas é uma transformação contínua. É uma transformação progressiva. Hoje talvez eu, por exemplo, quando cheguei no Ministério ADEF, vim de shorts, brinco, durante os 2 primeiros meses, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso em cima do altar e me filmando, porque é o meu testemunho. Durante os 2 primeiros meses eu vinha para a igreja, eu tirava o brinco. Ia para a escola, colocava o brinco. Até certo dia que Jesus me pegou na curva, através da vida da pastora Norma. Sem eu saber, eu estava voltando de comboio na Castanheira e encontrei com a pastora. Ela, Pai Senhor, meu filho, como é que você está? Aquela coisa toda, me abraçou. Não, estou bem, pastor. Ah, maravilha, como é que estão as coisas e tal? Não, tudo ótimo. E eu nem me lembrava que eu estava com um infeliz na orelha. E ela, meu filho, então, e esse brinco? Na hora que ela falou, meu semblante caiu. Eu lembrei do brinco. E ela contou lá uma ilustração e conversamos e... Não, pastor, tudo bem, eu tiro o brinco, mas eu estava falando aquilo somente por falar. Aí eu cheguei em casa, olhei assim no espelho, e poxa vida. Mas aquilo ali já era o Espírito Santo agindo dentro de mim. Tirei o brinco, amassei e joguei no lixo para não ter nem a hipótese de voltar a usar. Então a santificação ela é um processo contínuo nas nossas vidas. E existe a necessidade de nós almejarmos cada dia mais a santificação. Como eu disse, não existe ninguém que seja santo demais. Não é por hoje eu não ter brinco, não é por hoje eu estar de fato, não é por hoje eu ter a barba feita, que significa que eu já sou um santarrão, não. Eu ainda tenho as minhas falhas, tenho as minhas dificuldades, necessito cada dia mais buscar a santificação. A vida de santificação é uma vida de culto ao Senhor. Quando nós vimos para a casa de Deus, nessas 2 horas, meus queridos, nós prestamos um culto ao Senhor coletivo. Mas a nossa vida individual, pessoal, ela tem que ser uma vida de culto prestada ao Senhor. Seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja no carro, seja no trânsito, seja no autocarro, seja nos transportes públicos, seja no supermercado, seja na loja, aonde quer que for, seja na praia, seja na piscina. A nossa vida ela tem que ser uma vida de culto prestado ao Senhor. O Senhor ele nos resgatou, nós já somos justificados, já somos regenerados, somos adotados, precisamos ser também santificados. Não existe uma terceira opção, não existe uma terceira via. Diferentemente, como eu preguei aqui no domingo, a Bíblia diz: se obedeceres aos meus mandamentos, se ouvires e obedeceres fielmente aos meus mandamentos, farei vir sobre ti bênção tal. Ok, então eu tenho uma condição para eu receber essa bênção. Eu preciso ouvir e obedecer. Agora, para ser santo não existe condição. É ser santo porque o nosso Deus é santo, ponto. Não tem outra opção, não tem condição, não tem outro caminho, não tem uma segunda via, não. Nós temos que ser santo porque o nosso Deus é santo. Não existe outra hipótese. Se o nosso Deus é santo, nós somos filhos dele, somos adotados por ele, então nós temos que buscar a santificação. E o Espírito Santo é o agente da santificação. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, 11 diz: E é o que alguns têm sido, mais uma vez sido lavados, mais uma vez sido santificados, mais uma vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quem nos impulsiona a mudar as nossas condutas, o nosso caráter, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o agente da santificação. Muitas vezes, e tem um livro fenomenal, que fala sobre a seguinte coisa: nós precisamos reconhecer a voz do Espírito Santo em nossas vidas.
Não é que o Espírito Santo não está falando, é que você não está ouvindo, ou se está ouvindo, está ignorando. Existem certas coisas em minha vida que eu comento com a minha esposa, que são coisas curiosas e pequenos detalhes. Quando eu estou no trânsito, eu sinto uma voz falando comigo, olha, vai, quando quem vem da Castanheira para a Vila Franca de Xira, conhece ali a rotunda da Castanheira, olha, não vai pela Nacional, vai pela rua de trás, pelo outro caminho, pela rua do Continente. Mas, meus queridos, umas 5 vezes, dito e certo, chegava ali na rampa do Lido, eu entendia por quê. Havia acidente, havia trânsito e por aí vai. Certas coisas em certos momentos das nossas vidas, pequenos direcionamentos. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, Ele nos molda não somente nessas pequenas questões de atalhos, mas pequenas questões que precisam ser mudadas em nossa vida. Pequenas situações, e eu não estou dizendo grandes porções, não. Pequenas coisas que têm nos atrapalhado de viver uma vida cheia da presença de Deus. O Espírito Santo, Ele é o agente da santificação em nossas vidas. Então nós precisamos começar a ouvir mais o que Ele tem para nos dizer. Quando você sentir algo no teu espírito de fazer, mesmo que você não entenda no momento, mesmo que seja algo simples, algo momentâneo, algo que você não está entendendo o motivo agora, faça que lá na frente você entenderá o porquê. O nosso Deus, Ele permanece dirigindo as nossas vidas em todas as áreas. E a santificação é um caminho que nós nos achegamos mais a Ele. O ponto central da lição de hoje: é necessário e principalmente possível vivermos uma vida santa. Hoje eu vou falar simplesmente sobre a questão da necessidade, e na terça-feira estará sendo ministrada a questão da possibilidade. Então vamos adentrar nos tópicos da lição de hoje. Tópico de número 1, definindo os termos. Então vamos avançar para o tópico de número 1, para o subtópico de número 1, a santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência. A santidade, guarde isso, a santidade é característica fundamental de Deus. Ele é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não há santo como o Senhor. Nós somos santos porque o nosso Senhor... Vamos lá, existe alguém aqui? Eu creio que ainda estão chegando. Existe alguém aqui? Então, nós somos santos porque o nosso Deus é santo. Ele é santo porque é a essência dele, é a natureza dele, é o princípio do seu caráter, é a santidade. Nós temos um motivo para nós sermos santos. O nosso Deus é santo, então nós puxamos essa santidade para nós, então nós alcançamos essa santidade. Temos que ser santos porque o nosso Deus é santo. Ele é santo porque Ele é santo, ponto final. Em 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor. Nós conhecemos que existem igrejas que levantam santos, homens, não vou dizer que não foram homens usados por Deus, não. Talvez até foram, e muitos com capacidades, com dons de cura, e por aí vai. Mas não existe nenhum santo que mereça adoração como o nosso Senhor. Não existe nenhum santo que mereça a glória como o nosso Deus. Não existe nenhum santo que tenha o poder como o nosso Deus. Não existe nenhum santo que tenha a majestade que tem o nosso Deus.
ele é singular, ele é único. Ana cantou a santidade de Deus, dizendo que ele é incomparável em santidade, que ele é perfeito e elevado em santidade. Ninguém é absolutamente santo e independentemente santo como o nosso Deus. O nosso Deus, ele não, eu preciso do meu Deus para ser santo. Eu preciso do meu Deus para ser santo. Ele não depende de nada. A santidade do nosso Deus, ela é absoluta e original. Originária. A santidade parte dele. Meu Deus. A santidade é uma característica tão implementada em seu caráter que a santidade parte dele. A santidade que nós almejamos, a santidade que nós alcançamos, deriva dele através de Jesus. Deus é diferente, ele é santo na essência do seu ser. Ele é o padrão absoluto da retidão. Ele é o padrão absoluto de santidade. Tudo o que ele faz é reto e justo. Eu não aqueci hoje as vossas vozes para vocês darem glória, mas vocês podem dar glória na mesma, tá bem? O nosso Deus, tudo o que ele faz. Uma pessoa santa, ela não erra. Eu vou mudar essa frase para que seja mais fácil de compreensão. O nosso Deus, por ele ser santo, nele não existe pecado, não existe falhas. Tudo que ele faz, tudo que ele cria, é reto e justo. Não existe injustiça, não existe disparidade de casos. Ele não abençoa mais um e deixa de abençoar o outro. Ele não zela mais por um e deixa de zelar pelo outro. Tem uma frase conhecida aí por todos: Deus tem os seus preferidos. Não, Deus não tem os seus preferidos. Deus tem sim aqueles que buscam mais por Ele. Deus, ele não tem os seus preferidos. E a Bíblia relata que Ana continuou cantando: porque não há outro fora de ti. Ele é o padrão da santidade, e ponto. Todos os demais atributos divinos estão harmonizados, juntos, completos com a santidade de Deus. A santidade de Deus é o atributo louvado pelos seres angelicais. Aonde? Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4:8. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os próprios anjos criados por eles reconhecem a sua essência e louvam pela sua santidade. A Bíblia nos relata que os seres angelicais passam 24 horas, 7 dias da semana, 24 horas, os dias todos, os anos todos, desde a criação dos séculos. Eles não ficam dizendo: tu és bom,
Eles não ficam dizendo o Senhor é maravilhoso. Eles não ficam dizendo o Senhor é poderoso. Eles não ficam dizendo como é bom, Pai, a tua benignidade, o Senhor é misericordioso. Não, eles ficam 24 horas dizendo santo, 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 santo. A santidade está na essência do nosso Deus. E a santidade de Deus é também a garantia da sua palavra. Salmos 89, 35. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. E este é o atributo comunicável de Deus. O pecado, como nós sabemos nas lições passadas, é a grande causa da separação do seu povo e de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, todos estamos separados da santa presença de Deus. Somente a bênção da salvação nos restaura a santidade original a qual fomos criados. Deus, ele criou o ser humano com o propósito de ser santo desde a sua criação. Desde o momento que ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, o princípio de Deus é que eles fossem santos. Não reinava o pecado. Eles nem tinham conhecimento do pecado. Tudo era bom. Quão bom era hoje andar por aí comendo fruta. Mas devido ao pecado, nós somos destituídos da glória de Deus, dessa vida de santidade. E houve essa quebra, e a partir daí entrou o pecado no mundo. Somente através da bênção da salvação que nós obtivemos através da vida e morte de Jesus Cristo e ressurreição, que nós podemos alcançar a restauração da santidade na originalidade da qual nós somos criados. Ficou claro? Todos conseguiram compreender? Somente pastor João Paulo, evangelista Vandes, evangelista Romeu e diácono Gabriel. Agora eu vou perguntar para os irmãos lá de trás. Todos conseguiram compreender? Amém? Pronto. Porque eu gosto de dar lição, diácono Gabriel, para que todos saiam esclarecidos. Afinal, isso daqui é uma escola. E na escola é um lugar onde nós tiramos as nossas dúvidas, esclarecemos, fazemos perguntas e aprendemos. Então, eu não quero ninguém saindo daqui. O que será que foi aquilo que o Roger ministrou? Eu não entendi. Não. Eu explico e gosto. Se houver alguma questão, então estamos entendidos. A única maneira de voltarmos à santidade ao qual nós fomos criados, através da essência de Deus, é através da salvação, da restauração da salvação. Amém? Pronto. Então vamos avançar para o tópico de número 2. Significado. Eu gostaria de pedir à amada igreja para ler somente o primeiro parágrafo. Vamos lá? 1, 2, 3. O sentido de santidade é afastar-se de tudo o que contamina. Resumindo, as informações da revista neste tópico são excelentes. Quanto à origem do termo santo, em nossa língua portuguesa, vem do latim santo, S-A-N-C-T-U.
significando aquilo que é plenamente e essencialmente puro, sem mistura, perfeito. Um escritor famoso, se eu não me engano em inglês, Buckland, diz que a palavra santo no Antigo Testamento representa duas palavras hebraicas. Uma delas é piedoso. Provérbios 2:8. Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Santo neste versículo é do hebraico chassid. Espero que o pastor Ilmar não esteja vendo. Tendo o significado melhor de piedoso. Uma pessoa piedosa. E a outra significa separado. Salmo 89:5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. E também Daniel 7:18. Já vou explicar. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, que é a palavra Kadish, ou seja, santo, separado, consagrado. O segundo parágrafo diz que a Septuaginta traduz Kadosh, como nós mais conhecemos, santo, pelo termo grego ágios, santo, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outro termo, menos comum, mas igualmente importante, taé, que significa purificar, e o seu semelhante, cognato, catarizo, no grego, usado na Septuaginta e no Novo Testamento, no sentido cerimonial e moral. O equivalente grego no Novo Testamento da palavra santo é adotado como uma designação característica da comunidade cristã. Um exemplo, em Atos 9:13, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Romanos 1:7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eles eram chamados de quê? Santos. Em 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então nós vemos que no Novo Testamento, ser santo é uma característica da comunidade cristã. E assim, por aquela expressão se indica em primeiro lugar a chamada e o estado do crente cristão. Em segundo lugar, as qualidades próprias do crente genuíno. Então nós vemos que o crente, ele era reconhecido como alguém santo. No Novo Testamento nós vemos que as pessoas que participavam da igreja, que foi ministrada muito bem pelo nosso diácono Gabriel, a qual explicou a questão da igreja, quando o povo se reunia, é que ali estava a igreja. Hoje nós temos lugares específicos, temos templos. Antigamente era onde o povo reunia, seja numa casa, seja numa praça, no povo, ali estava a igreja. Então nós vemos que esse povo que se reunia em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer condição, eram reconhecidos como santos. Os santos de Jesus Cristo. Mas o que nós vemos muito nos dias de hoje é uma deturpação dos cristãos. Hoje em dia é difícil, mas graças a Deus que nós estamos inseridos nesse meio, nós olharmos para alguém, para as mega churches, para as igrejas de renome no Brasil, fora do Brasil, pelo mundo afora, o que nós mais vemos são escândalos.
O que nós mais vemos são questões que precisamente não existe essa separação do pecado, mas existe sim a contaminação dele. Nós não vemos pessoas que almejam uma vida de santidade, mas almejam uma vida de exposição. Eles não almejam ser, eles almejam parecer santos. E quem é santo na sua essência, um santo reconhece o outro. O Espírito testifica ao outro. É muito simples, não existe uma mega fórmula para descobrir. Existe um ditado comum que diz: o mal se destrói sozinho. O mal por si só se destrói. Então, o pecado por si só se destrói. Existem muitas pessoas, muitos líderes, muitos jovens, muitos pastores que nos dias de hoje, eles querem querem mostrar que são. Não, eu oro 24 horas, meu joelho parece o joelho de um camelo. Não, eu jejuo 7 dias por semana. Não, eu. Tudo que ele tem para falar é sobre ele mesmo. Parece ser santo. Quer parecer ser santo. Mas se está numa roda de amigos mais íntimos, dos mais chegados, mais próximos, já libera um palavrão. Já libera uma palavra, uma piada indecente, uma piada promíscua. Já usa outro tipo de linguagem. Já se apresenta de outra maneira. A mesma pessoa que eu almejo ser em cima do altar, antes de ser em cima do altar, eu almejo ser dentro da minha casa. Não somente no quesito familiar, mas em todas as áreas das nossas vidas. Se nós queremos saber se o homem verdadeiramente ora, não é pelo que ele diz, é por quem convive com ele dentro da casa dele, vê se ele ora mesmo. Nós não precisamos ficar por aí cantando: eu sou santo, eu transpareço, eu sou o bambambam, eu sou o cara, eu sou aquilo tudo. Não. A nossa vida de santidade tem que ser reconhecida pelo próprio Deus e não pelas pessoas. Por muito nós ficamos almejando a aprovação dos homens, a aprovação das pessoas, a aprovação dos liderados, a aprovação dos líderes. Nós não precisamos da aprovação de ninguém, a não ser do próprio Deus. Nós temos que almejar a santificação, nós temos que almejar a santidade. Não é para agradar pastor, não é para agradar a liderança, não é para agradar filho, para agradar mulher, para agradar marido. É porque o nosso Deus é santo na sua essência. Por ele ser santo, eu tenho que buscar a santificação. Não é porque o meu pastor, ele precisa ver que eu sou santo, para eu ser consagrado, para eu ter oportunidade na igreja, para eu fazer isso ou fazer aquilo. Porque nós podemos muito bem, eu posso muito bem enganar o pastor João Paulo. Eu posso muito bem enganar o evangelista Romeu Ramos, enganar o evangelista Vanderson. Eu posso muito bem enganar a igreja toda. Mas tem uma pessoa que não cai na ladainha, nas nossas ladainhas, na nossa conversa fiada, no nosso papo furado. É o Deus onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, soberano sobre a terra, que está 24 horas nos observando, zelando, cuidando. Esse é o motivo que nós precisamos santificar. Não é para, eu preciso santificar porque o pastor precisa ver. Não. Porque o nosso Deus é na essência. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A santidade já é uma característica nossa. É uma característica que já está na nossa essência. Somos separados pelo pecado, mas podemos alcançá-la novamente. É possível.
Há 3 palavras na Bíblia que sugerem o sentido completo da santificação. Primeiro, santificados, indicando a posição de todos os santos pelo poder do sangue de Jesus diante de Deus Pai. Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 30 vezes no Novo Testamento. Vão tomando apontamentos. Segunda palavra, santo, no singular. Não é santos, não é santificados, é santo, no singular. Que representa a satisfação pessoal, vivenciada diante do mundo como testemunhas vivas. Aparece 469 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo. E a terceira palavra, santos, no plural. Ou seja, a comunidade dos santos, a igreja, a comunidade daqueles que foram tirados para fora do mundo. Foram tirados do mundo para viverem uma vida santa. Em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. A nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Quem é santo não pode ter 2 senhores. Deus, ele requer a exclusividade nossa para ele. Quem é santo não pode viver uma vida de pecado e uma vida de santidade. Não pode servir a 2 senhores, não pode ter 2 mestres. Deus, ele requer a exclusividade do seu povo. E agora eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica com a igreja e gostaria de pedir ao diácono Gabriel para pegar um microfone. Como na lição passada também tinha muitas palavras em hebraico, nós vamos treinar o nosso hebraico hoje. Amém? Hoje são menos palavras, tá bem? Então eu gostaria de pedir ao nosso cooperador Vitor para se pôr de pé e estar lendo a primeira palavra e o seu significado. Depois a levita Adriane a segunda, o diácono Rafael a terceira e a levita Thalia a quarta. Depois hoje nós vamos também aprender um pouco do grego, tá bem? Depois estarei citando as pessoas. Vamos lá? Força. Vamos lá. Kadash, ser santo. Kadosh, santo. Tahé, purificar. Kodesh, santidade, coisa santa, santuário. Então nós vemos que existe uma diferença entre Kadash e Kadosh. Mediante eu estava estudando para a lição, eu falei, olha, eu acho que eles se enganaram na lição e colocaram um A em vez de um O. Mas aí eu fui pesquisar mais sobre isso e as palavras em hebraico, se mudar simplesmente um acento, tem um significado completamente diferente. Um exemplo, das palavras em português. Se eu colocar será e será, é similar às palavras, o significado pode até parecer o mesmo, mas o hebraico muda por completo. Então, Kadosh é uma característica de quem já é santo. Então, o nosso Deus, ele é Kadosh. Ele é santo. Nós somos Kadash. Nós tentamos ser santos. Ficou mais ou menos compreendido? Kadash é algo que é ser santo. É uma possibilidade, existe ali uma tentativa de ser santo. O nosso Deus, ele é Kadosh porque ele é santo. É uma definição, obrigado. É uma definição. Amém? Agora vamos para o grego. Agora eu vou pedir aqui para a linha de frente. Pastor João Paulo Moreira, evangelista Romeu Ramos e evangelista Wanderson Martins.
Agios, santo. Catarriso, ser limpo, purificar. Agias, santificação. Esses são similares, porque como nós bem conhecemos, hoje nós temos acesso à Bíblia em inúmeras traduções, em inúmeras linguagens e estilos de jeitos, uma linguagem mais jovem, uma linguagem mais antiquada, uma linguagem mais formal, outra menos informal e por aí vai. Mas por norma, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo no grego. Então por isso que nós procuramos sempre palavras semelhantes, sempre como quem diz, mas como o Novo Testamento foi escrito no grego, nós procuramos, e a revista nos mostra, palavras semelhantes ao hebraico para que eles sejam o mesmo significado. Tá bem? Foi apenas um vocabulário, uma pequena dinâmica para nós estarmos aqui aplicando na lição de hoje. Vamos avançar para o subtópico de número 3, exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa que dizer que isso pertence a Ele ou serve a Ele com exclusividade. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podiam ter outro uso. O azeite da unção, o azeite que está representado aqui na minha mão, não pode ser usado para fritar um bife. Não pode ser usado para temperar uma salada. Não pode ser usado para os afazeres do dia a dia. É algo exclusivo, é algo consagrado, é algo separado. O sagrado deve ser tratado como tal. No Antigo Testamento, nós conhecemos através de inúmeras histórias relatadas em Êxodo 13, em Êxodo e nos livros mais antigos. Em Êxodo 13 diz: santifica-me todo primogênito. E esse versículo exemplifica a posse exclusiva, o direito que não admite mistura com o outro. Deus ele exigia que todo primogênito fosse santificado a Ele. Hoje Ele não exige simplesmente que os primogênitos. Ele não exige simplesmente que o meu filho, que é o primogênito de Israel, a filha do diácono Gabriel, a Ana Liz, os primogênitos sejam santificados ao Senhor. Não, todos. Todos. Deus ele quer a exclusividade do seu povo. Deus ele quer que verdadeiramente nós, através dessa lição que está sendo ministrada, nós possamos entender que quando Ele separa alguém para o seu reino, Ele quer exclusividade para Ele. Jovem, o Senhor quer te ver, o Senhor quer ouvir você adorando a Ele, não cantando as músicas seculares ou ouvindo as músicas seculares que tem por aí. O Senhor quer a exclusividade dEle para contigo. Ele não quer você num pecar, um prelar. Um pecar e um prelar. Isso não se aplica somente aos jovens, mas a todos nós. O Senhor ele quer exclusividade, uma vida santa com o seu povo, uma vida dedicada a Deus, servindo a Ele. O que é sagrado não pode ter uso comum. Aos obreiros que foram consagrados, aos obreiros que foram separados, vocês não podem ter um uso comum. Como assim? Vocês não podem ser obreiros dentro da casa de Deus, servir ao nosso Deus aqui dentro, ser santos aqui dentro e lá fora se misturar com qualquer um. Desde o início de uma vida ministerial, os cooperadores eles já são separados. Existe um motivo para isso. São pessoas que já estão descendo o degrau ministerial, mas que elas já são separadas por completo. É necessário que nós, como homens de Deus, como obreiros da casa do Senhor, nós precisamos entender que a vida santa que nós demonstramos, que nós temos dentro da igreja, nós temos que ter nosso trabalho com os nossos colegas.
temos que ter com a nossa família. Nós não fomos feitos separados, consagrados, para ter qualquer utilidade, para falar qualquer coisa, para agir de qualquer maneira, para pensar qualquer coisa. O nosso Deus, a partir do momento que Ele nos chama, nos separa, nos consagra, é para ter exclusividade para com Ele. A separação que eu falei de Êxodo 13 não se dava por uma cerimônia impositiva, mas considerava, conforme o versículo 12 deste mesmo capítulo 13, apartarás para o Senhor, ou seja, feito para Ele, exclusivo seu, consagrados a Ele, separados de todos os demais, propriedade exclusiva do Senhor. O incenso usado no altar de ouro, ele era preparado com doces especiarias. Não doces. Na preparação ele era batido e esmagado. O nome de Cristo é como unguento derramado. Por isso que faz essa semelhança quando o Senhor fere o Redentor, quando Ele se ofereceu em sacrifício. Porque o incenso do altar de ouro, ele era batido e esmagado. Quando Jesus ele se ofereceu em um sacrifício de um cheiro suave para o Senhor, Ele se ofereceu como um incenso agradável para o Senhor. Então ele não foi feito para o uso comum. Da mesma forma era o incenso. O incenso não era para ser usado para perfumar um canto da casa de qualquer pessoa, do sacerdote. Não, eram as melhores coisas separadas com exclusividade para a casa de Deus. É uma grande afronta a Deus brincar com coisas sagradas e fazer diversão ou piadas ou chacotas de forma debochada. Uma coisa que é comum, e eu não estou aqui querendo te limitar a nada, mas uma coisa que muitas vezes nós fazemos de forma despretensiosa. Alguém conta uma piada ou dá uma piada gospel, uma piada crente, você vai ali e solta uma língua estranha na brincadeira. Uma língua que é destinada aos céus. Uma língua que é destinada como adoração ao nosso Senhor. Ai, Roger, mas isso é tão normal, isso é brincadeira. Vou repetir. É uma grande afronta a Deus brincarmos com as coisas sagradas. Que nós possamos estar atentos aos mínimos detalhes, às pequenas coisas que irão fazer a diferença nas nossas vidas. O sagrado deve ser tratado como tal. O sagrado deve ser tratado como tal. Amém? Então eu gostaria de pedir à amada igreja para ler o síntese do tópico de número 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Nós somos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para sermos santos. Antes de sermos pregadores, antes de sermos levitas, antes de sermos adoradores, antes de sermos pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, cooperadores, obreiros, antes de sermos seja o que for, o primeiro chamado para a vida de todo cristão: sede santos, porque eu sou santo.
Antes de nós subirmos em cima desse altar, sede santos, porque eu sou santo. Tem muita gente buscando o ministério da pregação, tem muita gente almejando por um pastoreado, tem muita gente almejando por se tornar alguém com um título na casa de Deus, mas o maior título que todo cristão deve almejar é ser santo, porque o nosso Deus é santo. Pare de querer almejar coisas que sejam visíveis para os homens e aprovadas pelos homens. Que a santidade seja a prioridade em nossas vidas. Tópico de número 2, subtópico de número 1. Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. O estilo de vida dos israelitas, e eu vou mudar aqui, o estilo de vida dos adefenses devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santos sereis porque o Senhor vosso Deus sou santo. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque o Deus é santo. E os adefenses foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Tem adefense aqui hoje? Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor, ele ordenou a Moisés que falasse tais palavras ao povo de Israel. É condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conceito. Diligência envolve esforço, zelo, interesse e cuidado. Reino sacerdotal expressa claramente o propósito divino. Ter um reino de sacerdotes, cujo todos os cidadãos vivessem inteiramente no serviço a Deus e desfrutando do acesso real a Ele. O reino de Deus não está limitado somente aos pastores. O reino de Deus não está limitado somente aos presbíteros, aos evangelistas. Não está limitado somente à liderança da igreja. O propósito de Deus é que todos tenhamos acesso a esse reino. Que todos nos tornemos santos diante dEle. Que todos busquemos a santificação. Que todos busquemos a santidade. Que todos nos tornemos santos porque Ele é santo. Assim aconteceu com Israel. Ele exigiu que uma nação fosse levantada como santa. E ele permanece exigindo o mesmo, ainda mais nos dias de hoje. Onde o profano, onde o pecado, onde o que é errado, está se tornando certo em muitos lugares. Existe a maior necessidade hoje de se levantar uma igreja, de se levantar um povo de Deus, onde verdadeiramente olham para ele, não, aquele ali é santo, onde olham para aquela, não, aquela ali verdadeiramente tem uma vida de santidade, não, aquele ali realmente busca uma vida de santificação. É necessário ainda mais hoje no século 21, nós nos posicionarmos como uma igreja santa, imácula, pura, que almeja a santidade. Nos dias de hoje, a igreja em muitos países, em muitos lugares, não é reconhecido mais como uma coisa santa. Ah, olha lá, a igreja. Quantos pastores estão por aí bebendo? Ah, quantos pastores fazem isso e aquilo outro? E por aí vai. Aos poucos, a igreja tem perdido perante o mundo a sua característica de ser santa, de ser pura, de ser limpa. O que nós mais vemos por aí hoje é precisamente isso.
pessoas que não têm o conhecimento e fazem piadas, chacotas, não reconhecem que uma igreja ela necessita ser santa. Mas eles não reconhecem por quê? Porque tem havido uma grande falha dos cristãos em se posicionarem como santos. Uma breve história que eu creio que vou contar assim com alguns erros, mas é somente para vocês terem noção da influência de uma igreja na sociedade. Há uns anos atrás, em 1800 e lá vai poucos, nos Estados Unidos e no mundo afora, a escravidão era algo normal. Hoje em dia é abominável, e corretamente. Mas antigamente era algo normal, ao ponto de pastores terem escravos. Mas um certo homem, e eu não me recordo do nome dele agora, um certo homem teve um esclarecimento através da palavra de Deus, que a escravidão ela era errada. Então ele levou ele em uma aposta com um colega seu, e isso é uma história verídica, aconteceu nos Estados Unidos, de concorrerem ao parlamento. Ele, coincidentemente, que eu não acredito em coincidências, eu acredito no plano de Deus, ganhou, concorreu ao parlamento e ganhou. E ele apresentou a proposta de vetar a escravidão no seu estado, e foi negada cerca de 27 vezes. O que é que ele fez? Pegou e falou, não, então peraí, se eu recebi esse insight, eu recebi esse esclarecimento à luz da palavra, eu vou fazer o mesmo com outros pastores. Então ele reuniu os pastores do seu estado, por cidade, olha, você tem escravo, você está em pecado. Olha, você tem escravas, você está em pecado. Olha, existe escravidão aí na tua casa, na tua igreja, você está em pecado. E foi falando através da palavra para eles. Através desse movimento das igrejas, começou a abolir a escravidão em uma cidade, em outra cidade, em outra cidade. Passou para o estado, aí de um estado passou para o outro, aí de um estado passou para o outro, aí de um estado passou para o outro, até que chegou no país todo. Aí desse país se alastrou para outro país, se alastrou para o Brasil, se alastrou para outro e por aí foi. Até o dia de hoje, que não existe, na grande maioria, não existe escravidão legalizada de forma legal. Nenhum glória a Deus. Esse foi o impacto que as igrejas tiveram em um país. Isso é uma história verídica. Não estou inventando ou fazendo uma ilustração, não. Isso é uma história verídica. A igreja teve tamanho impacto através do seu posicionamento que mudou a história de um país. Então eu quero te convidar nessa noite para precisamente isso. Nós termos um despertamento de Deus e nos posicionarmos como uma igreja santa, como um povo santo, como seres santos. Isso não influenciará, não mudará somente a tua vida, mas mudará a perspectiva de todos aqueles que estão à sua volta e começará a influenciar a sua cidade, o seu bairro, a tua casa, o teu prédio, consequentemente a tua cidade, consequentemente o teu distrito, consequentemente o teu concelho, porventura o teu país, o teu continente e todo o mundo. A igreja, ela não tem noção do poder que está nas suas mãos. E por isso, Satanás está fazendo no mundo dos governos, da política, das lideranças mundiais, o que quer. A partir do momento que nós reconhecemos que através de Cristo, através de Deus, a igreja tem poder. A igreja, ela tem poder. Não somente espiritual, mas como um templo físico, como um povo, como uma comunidade. Tem poder para influenciar o governo de um país. As coisas irão mudar. Nós vemos isso acontecendo aos poucos.
com homens de Deus que estão sendo levantados. Eu vou falar do país que eu conheço, que eu mais acompanho, o Brasil, homens usados por Deus que estão sendo levantados para direcionar a política do país. Então a igreja, ela tem que se posicionar para ter uma vida santa, não para aparecer para os outros, não, mas para verdadeiramente ser conhecido pelo próprio Deus como uma igreja santa. A chamada de Israel era para ser uma nação santa, separada de outras nações e separada para o Senhor. Porém, devido à sua infidelidade e desobediência, eles perderam o privilégio do sacerdócio, que implica tão íntima comunhão com o Senhor. Perderam a realeza, que implica o exercício da autoridade delegada pelo Senhor. Como eu disse, alguém que é santo não pode servir a dois senhores. Nesta perda geral pela nação, foram então espalhados os filhos que nós conhecemos da história de Israel, a tribo de Levi, e por aí foi. Um povo separado de entre todas as nações da terra. Quando eles foram separados dentre os filhos de Israel, a tribo de Levi foi levantada. A tribo de Levi foi levantada para ser um povo exclusivo de Deus. Um povo separado para o Senhor. Então o Senhor, quando ocorre aquele drama todo do bezerro de ouro e por aí vai, alguém aparece em Êxodo capítulo 32, dizendo: quem é do Senhor, venha a mim. Moisés grita: quem é do Senhor, venha a mim. E a tribo que se apresentou, vindo a Moisés, foi precisamente a de Levi. Então eles foram zelosos a favor do Senhor. Quem é santo é zeloso para com a casa de Deus. Quem é santo, quem almeja a santidade, é zeloso para com as coisas que envolvem o reino de Deus. Então eu quero te convidar a você verdadeiramente vivenciar uma vida de santidade. Amém? Vamos avançar que o tempo já foi. Subtópico número 2. A igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os 3 propósitos, ficou repetido. Então nós vemos que os propósitos de Deus para Israel e para a igreja é o mesmo. Qual? Nós temos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O propósito de Deus para Israel permanece o mesmo para a igreja até os dias de hoje. Deus, ele exige que o seu povo seja santo, seja um povo de propriedade exclusiva para ele, seja um povo dedicado, zeloso para com ele. Hoje a igreja, como povo de Deus, tem todos os privilégios antes pertencentes a Israel. Nós temos acesso a todos esses privilégios. É necessário que nós façamos o quê? Tenhamos uma vida de santidade. Vamos avançar para o subtópico número 3, uma exigência natural. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma maneira, precisamos nos abster da prostituição. Prostituição, meus queridos, não implica você simplesmente se envolver com outra mulher ou com uma prostituta. Prostituição, quando se trata aqui, é quando você troca o teu Deus, troca o teu Senhor por qualquer outra coisa. Porque nós somos exclusivos do nosso Deus. Nós somos feitos para adorar somente a Ele,
para glorificar somente a Ele, para louvar somente a Ele. A partir do momento que em nossos lábios começam a sair outros tipos de canções, em nossas mentes começam a vir outros tipos de pensamentos, nós começamos a adorar e a zelar por outras coisas, seja na nossa área financeira, seja até mesmo dentro da nossa família, seja até mesmo por um carro, seja por um imóvel, seja o que for. Isso é considerado prostituição. Muitas pessoas acham que estão livres desse quesito porque não se deitaram com uma prostituta. Não. É necessário nós entendermos que nós precisamos nos abster da prostituição. Nós precisamos nos abster, afastar do pecado, afastar de tudo que nos afasta de Deus. O chamado nos impõe a obrigação de sermos santos. Todos aqui têm um chamado de Deus para a sua vida. E o chamado que está sobre a tua vida te impõe a obrigatoriedade de você ser santo. Não é uma opção para um crente. Como eu disse no início, talvez eu vou ser santo. Talvez eu sou santo hoje. Olha, eu acho que eu vou ser santo só no final de semana que vem, na ceia. A santidade não é uma opção, é uma obrigatoriedade de todo cristão. Amém? Deus é santo e sem santidade não podemos ser como Ele é. Deus é santo e somente os santos podem servi-lo. Deus é santo e sem santidade é impossível agradá-lo. Deus é santo e sem santidade não é possível ser reconhecido por Ele. Deus é santo e precisamos ser santos para adorá-lo. Amém? Síntese do tópico de número 2. Da mesma forma que Deus separou Israel para ser santo, Ele separou a sua igreja para ser santa. Amém, meus queridos? Vamos rapidamente aqui para as perguntas. Eu não vou ministrar a conclusão, porque hoje não é o dia da conclusão da lição. A conclusão é ministrada na terça-feira, tá bem? Qual o significado de Kadash e qual o sentido qual o sentido de santificação? Eu hoje quero ser rápido, então não vou somente fazer as perguntas para que vocês memorizem, tá bem? Para que vocês guardem, que são tópicos importantes da lição. Então vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Qual a característica fundamental de Deus? Eu creio que essas vocês sabem. Quais os 3 propósitos de Deus com a igreja? Com Israel e com a igreja? Calma. Pode ir. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora eu gostaria, a lição já está terminada, eu gostaria de convidar aqui o pastor João Paulo. E eu gostaria de, somente antes de pedir à igreja para se pôr sobre os seus pés. E eu quero que você faça o seguinte: coloque a mão no teu peito, a tua mão direita sobre o teu peito, e diga o seguinte, mas com força e crendo mesmo: eu sou geração santa. Eu sou geração santa. Perdão, geração eleita. Vamos lá, eu sou geração eleita. Geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou sacerdócio Eu real. sou nação santa. Eu sou nação santa. Eu pertenço a um povo adquirido. Amém? Glória a Deus. A próxima lição, a possibilidade de termos uma vida santa, terça-feira às 19 horas. Eu agradeço.